Seja bem-vindo ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho e acompanhar nossos estudos semanais. Você também pode se tornar membro do canal por apenas R$ 2,99 mensais e ter acesso exclusivo aos PDFs do conteúdo das nossas aulas, conteúdos especiais que vão potencializar seus estudos e aprofundar seu conhecimento. E hoje, iniciamos mais um trimestre de estudos das lições bíblicas da nossa Escola Bíblica Dominical. Neste segundo trimestre, seremos conduzidos por um tema extraordinário. E o Verbo se fez carne. Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. A lição foi comentada pelo pastor Elienay Cabral, um dos mais respeitados expoentes das Escrituras na atualidade. Juntos, mergulharemos no Evangelho de João, um dos relatos mais profundos e sublimes sobre a vida e a missão do nosso Salvador. Vamos começar a estudar a primeira lição do trimestre sob o tema O Verbo que se tornou carne. O texto áureo da nossa lição está no Evangelho de João, no capítulo 1 e versículo 14, que diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A verdade prática nos ensina que o Verbo de Deus inseriu-se na história, assumindo a forma de homem para redimir os pecadores. Nesta aula, vamos focar em 3 objetivos principais. Primeiro, apresentar as informações introdutórias sobre o Evangelho de João. Segundo, revelar o Senhor Jesus como o Verbo de Deus. E, por fim, explicar, tanto doutrinariamente como biblicamente, a manifestação do Verbo. Prepare seu coração, pois esta jornada será transformadora. Vamos agora à introdução da nossa lição. Imagine-se em uma jornada através do tempo, caminhando pelas ruas empoeiradas de Jerusalém, ouvindo ecos de conversas sobre um homem que realiza milagres, que ensina com autoridade e que desafia os líderes religiosos de sua época. Este homem é Jesus de Nazaré. Diferente dos outros 3 evangelhos conhecidos como sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, João apresenta um olhar singular sobre Jesus, destacando não apenas suas palavras e obras, mas, sobretudo, sua natureza divina. Este evangelho é mais do que um registro histórico. É uma revelação profunda do Filho de Deus, projetada para transformar vidas e fortalecer a fé daqueles que nele creem. Este estudo nos conduzirá a uma jornada de descoberta teológica, histórica e espiritual. Vamos explorar a estrutura, a autoria, propósitos e a singularidade desta narrativa inspirada pelo Espírito Santo. Iniciaremos com o primeiro ponto a ser explorado: o Evangelho de João. O primeiro tópico que analisaremos é a autoria e a data. A identidade do autor. Quem foi o autor desse evangelho? A tradição cristã e os escritos dos pais da Igreja indicam que foi João, o apóstolo, o discípulo amado. O próprio texto dá indícios dessa autoria, como está em João capítulo 21 e versículos 20 e 24. João era pescador, filho de Zebedeu, e junto com seu irmão Tiago, recebeu do próprio Jesus o apelido de Filho do Trovão, evidenciando seu temperamento intenso e apaixonado. Ele fazia parte do círculo mais íntimo de Jesus, ao lado de Pedro e Tiago, testemunhando eventos singulares como a transfiguração e a agonia de Jesus no Getsêmani. Esse relacionamento próximo com o Mestre deu a João uma perspectiva única, permitindo-lhe escrever um evangelho profundamente teológico e espiritual. Quando e onde foi escrito? Estudiosos indicam que este evangelho foi escrito entre os anos 80 e 90 depois de Cristo, um período em que a igreja primitiva já enfrentava desafios doutrinários, perseguição e influências do pensamento helenista e gnóstico. João, provavelmente residindo em Éfeso, escreve para fortalecer a fé da igreja e revelar a verdadeira identidade de Jesus, combatendo heresias que negavam sua divindade. Os estudiosos também apontam que, ao contrário dos evangelhos sinóticos, que foram escritos mais cedo, entre os anos 50 e 70 depois de Cristo, João apresenta uma teologia mais desenvolvida, com um propósito claro de aprofundar a compreensão sobre quem Jesus realmente é. Vamos dar continuidade à nossa aula, iniciando o segundo tópico: o propósito do Evangelho.
Por que João escreveu este evangelho? João responde claramente essa pergunta em seu evangelho, no capítulo 20, versículo 31. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Este não é um simples livro biográfico, mas uma obra cuidadosamente elaborada para conduzir seus leitores à fé em Cristo. O Evangelho começa com um prólogo majestoso, apresentando Jesus como o Verbo de Deus, a palavra que se fez carne, trazendo à humanidade a revelação divina. O propósito de João é triplo. Primeiro, revelar a identidade divina de Jesus. Desde o primeiro versículo, João afirma que Jesus é o Verbo eterno, Criador de todas as coisas. Segundo, levar os leitores à fé em Cristo. João utiliza sinais e discursos profundos para demonstrar que Jesus é o Messias prometido. E terceiro, proporcionar vida eterna aos que creem. João enfatiza que a fé em Cristo conduz à vida eterna. Diferente dos sinóticos, que enfatizam o reino de Deus e os aspectos históricos da vida de Jesus, João estrutura seu evangelho para demonstrar claramente que Jesus é Deus encarnado, a única fonte de salvação. Dando continuidade, vamos explorar agora o terceiro tópico: a natureza de Jesus. O Evangelho de João é, sem dúvida, o mais teológico dos 4 evangelhos. Ele enfatiza não apenas a divindade de Cristo, mas também sua humanidade, como veremos a seguir. Em primeiro lugar, Jesus como Deus. Desde o primeiro versículo, João declara: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Essa afirmação ecoa Gênesis capítulo 1 e versículo 1, deixando claro que Jesus não foi criado, mas sempre existiu com o Pai. João apresenta Jesus como o Criador, a luz do mundo e a própria encarnação de Deus. Além disso, João registra as famosas declarações "Eu sou" de Jesus, que revelam sua divindade. Por exemplo, no capítulo 8 e versículo 12, Jesus declarou: Eu sou a luz do mundo. Ele ilumina aqueles que estão em trevas. No capítulo 10 e versículo 9, ele afirmou: Eu sou a porta. Ele é a entrada para a salvação. No capítulo 10 e versículo 11 está registrado: Eu sou o bom pastor. Ele cuida e protege seu povo. No capítulo 11 e versículo 25, ele disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Ele tem poder sobre a morte. No capítulo 14 e versículo 6 está escrito: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a única esperança de redenção. No capítulo 15 e versículo 1, ele declarou com autoridade: Eu sou a videira verdadeira. Ele é a fonte de vida e crescimento espiritual. Em segundo lugar, Jesus como homem. Ao mesmo tempo, João também mostra a humanidade de Jesus. No capítulo 4 e versículo 6, ele se cansou, revelando sua plena humanidade. No capítulo 11 e versículo 35, ele chorou, demonstrando sua compaixão e sensibilidade. No capítulo 19 e versículo 28, ele sentiu sede, mostrando sua condição humana na cruz. No capítulo 19 e versículo 30, ele experimentou a morte, cumprindo sua missão redentora. A conjunção dessas naturezas é um mistério profundo da fé cristã. João nos mostra que Jesus não era apenas um ser celestial distante, mas o próprio Deus que se fez carne para habitar entre nós. Agora vamos analisar o segundo ponto: Jesus, o Verbo de Deus. Para começarmos, vamos explorar o primeiro tópico: a revelação que ultrapassa o passado. Como já frisamos anteriormente, quando João escreveu "No princípio era o Verbo", ele provavelmente tinha em mente o primeiro versículo de Gênesis: No princípio criou Deus os céus e a terra. A conexão entre esses textos é poderosa, pois nos mostra que Jesus, o Verbo, não apenas participou da criação, mas é a própria expressão de Deus. Antes que qualquer coisa viesse a existir, o Verbo já existia. O termo "era", no texto grego, traz a ideia de continuidade, indicando que o Verbo nunca teve um início. Isso refuta a ideia de que Jesus foi criado, pois João afirma que ele sempre existiu e que é Deus desde a eternidade.
Quando João escreve que o Verbo estava com Deus, ele usa a expressão grega proston theon, que indica uma relação de intimidade e distinção entre o Pai e o Filho. O apóstolo já estabelece aqui a doutrina da Trindade. Jesus é Deus, mas também é uma pessoa distinta do Pai. Assim, João inicia seu evangelho com uma grande verdade. Jesus é eterno, divino e o centro de toda a existência. Em seguida, vamos tratar do segundo tópico, a natureza fundamental do Verbo. No livro de Apocalipse, João volta a usar uma descrição semelhante ao dizer: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Isso reforça a eternidade e a soberania de Cristo. O termo verbo vem do grego logos, que significa palavra. Esse conceito era amplamente conhecido tanto no pensamento judaico quanto no pensamento grego. No judaísmo, a palavra de Deus é ativa e criadora. Deus falou e tudo veio à existência. A palavra também é associada à sabedoria divina, sendo vista como uma extensão do próprio Deus. Na filosofia grega, o logos era entendido como um princípio racional que regia o universo. Filósofos como Heráclito e os estoicos ensinavam que o logos era a ordem subjacente ao cosmos. Ao chamar Jesus de logos, João está dizendo que ele é tanto o Deus criador revelado aos judeus, quanto a razão suprema que os gregos buscavam. Mas João vai além. Ele declara que esse logos se fez carne e habitou entre nós. Aquele que era eterno entrou na história humana, tornando-se um de nós para nos revelar plenamente quem Deus é. Agora vamos passar ao terceiro tópico. No princípio, era o Verbo. A expressão "no princípio" nos transporta para a eternidade. Antes que houvesse tempo, matéria ou qualquer coisa criada, o Verbo já existia. João não diz que o Verbo passou a existir, mas que ele sempre foi. Esse conceito é confirmado em Colossenses capítulo 1 e versículos 16 e 17, onde Paulo afirma que todas as coisas foram criadas por ele e para ele, e que ele é antes de todas as coisas. A doutrina da preexistência de Cristo é um dos pilares fundamentais da fé cristã. Jesus não é um ser criado, mas sim Deus eterno. João capítulo 8 e versículo 58 registra as palavras de Jesus: Antes que Abraão existisse, eu sou. Fazendo uma clara referência ao nome divino revelado a Moisés, em Êxodo capítulo 3 e versículo 14. O prólogo de João estabelece 3 verdades essenciais. Primeiro, a eternidade do Verbo. Jesus sempre existiu. Segundo, a distinção entre o Verbo e o Pai. Jesus estava com Deus. E terceiro, a divindade do Verbo. Jesus era Deus. João, logo no início de seu evangelho, desmantela qualquer ideia que negue a divindade de Cristo. Ele está afirmando com autoridade apostólica que Jesus é o próprio Deus que veio ao mundo para salvar a humanidade. Agora, vamos adentrar no terceiro ponto, a encarnação do Verbo. Para iniciarmos, vamos explorar o primeiro tópico, a manifestação do Verbo e a luz do mundo. Desde o início de seu evangelho, João estabelece que Jesus é o Criador de todas as coisas. Ele não é apenas um mestre ou um profeta, mas o próprio Deus que trouxe à existência tudo o que vemos e conhecemos. Contudo, João também apresenta um contraste profundo entre luz e trevas. As trevas representam a cegueira espiritual causada pelo pecado, uma realidade que se perpetuava desde a queda do homem. No entanto, a verdadeira luz, que é Cristo, veio para dissipar essa escuridão e trazer vida. Mas qual foi a reação da humanidade diante dessa luz? Muitos rejeitaram a Cristo, pois preferiam permanecer nas trevas. Contudo, Deus enviou uma testemunha, João Batista, para proclamar a vinda da luz ao mundo. João Batista foi um profeta que preparou o caminho do Senhor, anunciando que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, avancemos para o segundo tópico, o privilégio de nos tornarmos filhos de Deus. A rejeição da luz por parte de muitos, principalmente dos judeus, não impediu que Deus cumprisse seu plano de redenção. João nos ensina que aqueles que receberam a Cristo receberam também o privilégio de se tornarem filhos de Deus.
Essa filiação não é alcançada por descendência natural, nem por esforço humano, mas é um dom divino concedido pela graça mediante a fé. Os judeus, como povo escolhido, haviam recebido as promessas de Deus. Entretanto, muitos rejeitaram a bênção da salvação, abrindo caminho para que gentios também fossem incluídos no plano divino. O apóstolo João enfatiza que a luz não veio apenas para um povo, mas para toda a humanidade. Ele também reafirma essa verdade em sua primeira epístola. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Tornar-se filho de Deus é um privilégio inigualável, pois significa viver em relação direta com o Pai Celestial. Por fim, vamos passar ao terceiro tópico: a manifestação e a habitação do Verbo. A expressão "o Verbo se fez carne e habitou entre nós" carrega um significado profundo. No texto grego, a palavra traduzida como habitou é eskenosen, que significa literalmente armar tenda ou tabernacular. No Antigo Testamento, Deus habitava no tabernáculo construído por Moisés, um local onde sua presença se manifestava entre o povo. Agora, a Bíblia nos revela que Deus não habita mais em um templo feito por mãos humanas, mas veio morar entre nós na pessoa de Jesus Cristo. A encarnação é um mistério grandioso. Deus, infinito e eterno, decidiu assumir a forma humana para revelar-se completamente a nós. Essa verdade desafia nossa compreensão e nos leva a uma reflexão mais profunda sobre o amor divino. Em Cristo podemos ver a plenitude da graça e da verdade. Ele não apenas veio ao mundo, mas trouxe consigo a revelação mais completa do Pai. Como ele mesmo disse, "Quem me vê a mim, vê o Pai." Chegamos então à conclusão da nossa lição. Nesta lição, começamos o estudo no Evangelho de João, destacando sua relevância e propósito na vida da Igreja. Vimos que a revelação de Deus e sua intervenção na história tornam João uma obra única no Novo Testamento. Através da encarnação do Verbo, a luz plena foi trazida àqueles que creem, tornando-os filhos de Deus pela fé em Jesus. Se você gostou de nosso conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Até a próxima aula, onde continuaremos a explorar mais profundamente a Palavra de Deus. Deus abençoe.